Alô, Ilhéus, mais um podcast, esse bate-papo que a gente vem fazendo, falando de política, apresentando a vocês todos os pré-candidatos a vereadores da nossa cidade. Essa é a oportunidade de fazer as suas avaliações, de conhecê-los, contando a história deles diretamente para você aí de casa. E hoje nós temos aqui na nossa bancada Reinilson Soares, pré-candidato a vereador pelo Agi de Ilhéus. Reinilson, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, Fabiola. Eu que agradeço a oportunidade de poder estar aqui para a gente poder conversar um pouquinho, falar sobre a gente, mas principalmente falar sobre Ilhéus. Muito bom, viu, Reinilson, ter você aqui, poder trazê-lo. Você que é um querido, que a gente já conhece e tem uma admiração pela pessoa. E agora, poder ouvir você um pouquinho, contando a sua história, contando aquilo que você tem projetado e preparado, né, para Ilhéus. É importante que você traga isso para o público de casa, para que eles possam, né, fazer suas conclusões, suas avaliações e daí poder tomar as decisões agora nas eleições de 2024. Esse é o nosso propósito, trazer às claras, né, quem é quem dentro desse grande jogo que é a política de Ilhéus. Então aí, Renilson, bora começar? Só se for agora, mas antes da gente começar o bate-papo, eu também quero agradecer pela presença de nossa amiga Soraya, do nosso amigo Vini, que está aqui conosco. E agradecer mesmo, sabe, Fabiola, essa oportunidade. Aqui é uma grande oportunidade. As eleições é um tiro muito rápido, a cidade é muito grande, é muita gente, e nós não conseguimos estar em todos os lugares, né? Infelizmente. Então, esse canal, essa ferramenta que é podcast, e o que a gente tem acompanhado da dinâmica como você, rapaz, eu confesso que eu estou surpreso, sabe, Fabiola? É assim, de tantas coisas que você faz, de uma mulher tão empoderada, de uma mulher tão forte, tão determinada, de superação, você agora é apresentadora também de podcast, e o que eu tenho visto se saindo assim com extrema excelência, não deixando a desejar nada a ninguém. Parabéns, parabéns mesmo. E para mim, uma satisfação estar justamente nesse dia conversando contigo. Eita, depois disso aí, depois dessa apresentação e dessa fala, fica até difícil a gente começar, Que é né? isso, você nem assim. Vamos lá, vamos Vamos lá. conversar. Eu que agradeço, tá? Você sabe que a recíproca é verdadeira. E a gente está aqui para poder entregar o melhor e sempre fazer tudo com muita excelência. Isso. E com coração, eu falo sempre para cada história que a gente traz aqui nessa bancada que o mais importante, para além de contar a história, é tocar o coração de quem está em casa. Porque as pessoas precisam entender, Renilson, que por detrás do pré-candidato que lança o seu nome, que se coloca para ser testado nas urnas, que coloca o seu projeto, existe um pai, um filho, um ser humano que está abdicando do seu momento para servir o povo e para servir a comunidade. E isso precisa ser visto com muito respeito. E só contando a história de uma forma muito dinâmica, muito individual, a gente consegue tocar e acessar o coração de quem está em casa. Sim. E isso é bem importante. Mas vamos lá. Quem é Reinilson Soares? Que pergunta interessante. Quem é Renilson Soares? Fabiola, eu poderia lhe responder de algumas formas, de alguns formatos. Mas olhando para mim mesmo e falando de mim, que é uma dificuldade, por incrível que pareça, é muito difícil falar da gente mesmo. Eu, em especial, é muito difícil falar de mim. Mas quem é Renilson Soares? Um amigo. Aquela pessoa que não tem problema em lutar por algo, ou por aqueles, ou por alguém. Não tem dificuldade. É aquele que sempre coloca o coração nas coisas que faz e que tenta fazer da melhor forma possível. Renilson é aquele que é filho de um pai funcionário público e de uma mãe doméstica, assim como tantas outras nesse meu Brasil. Filho de Dona Maria, e Maria como tantas, né? Que teve uma infância muito boa, que corria na rua, arrancava a cabeça do dedo, jogando bola, brincando de bandeirinha, que tive uma infância. E disso eu me orgulho muito, que por mais dificuldades que nós tivemos, por mais escassez que nós tivemos, mas nós vivemos. E assim, Fabiola, é importante que cada etapa da vida seja de fato vivida.
Hoje eu tenho 2 filhos, Miguel e Pedro, Miguel com 8 anos e Pedro com 2, vai fazer 2 agora. E tudo que eu quero é que eles possam viver aquilo que tem que ser vivido na idade deles. Na minha época, na nossa época, a gente podia brincar nas ruas, correr nas ruas, brincar de se esconder, jogar bola na rua. Hoje a gente já não faz com tanta facilidade. Esses dias eu estava conversando com minha esposa sobre isso, porque ela não quer que ele fique no celular, não quer que fique naquilo. É aquela problemática das telas. O grande problema é que eu quero educar meu filho em um tempo diferente. Eu fui educado em um tempo, eu fui educado de uma forma, ela foi. E nós queremos pegar aquilo que foi da nossa época e colocar com ele. Quando eu tiro as telas dele, ele vai fazer o quê? Se eu não deixo ele ir para a rua, ou se ele não quer ir para a rua, se não tem. Então, Renilson é esse que se preocupa nessa situação como um todo. Renilson é aquele que vai se colocar no máximo possível para ajudar, e às vezes o não fazer é uma grande ajuda, sabe? Mas em tudo que Renilson puder fazer, ele vai fazer para ajudar o outro, na medida do possível, né? Então, Renilson é pai, Renilson é filho, Renilson é irmão, mas se uma palavra que pudesse definir Renilson é amigo, é companheiro, é aquele que está presente, aquele que você pode dizer, conte comigo. E não sou eu que digo, porque esse processo tem me revelado isso, sabe, Fabiola? Eu estou muito, mas muito, muito agradecido a Deus e muito feliz, porque normalmente a gente faz algo por alguém, e aí eu estou falando de mim, pelo simples fato, pelo simples ato de querer fazer. Se chegou, precisou, a gente vai lá ajudar. E eu tenho visto essa resposta. À medida que nós temos ido procurar as pessoas para conversar, para se mostrar, para se apresentar, a pessoa sempre tem algo, não, você fez aquilo, você aquilo outro, e a gente nem lembra. Então, eu estou num processo muito feliz de saber que eu estou passando nesse período, e estou entendendo que a gente já marcou e tem marcado a vida de pessoas. Fabiola, esse é o propósito principal. Nós não estamos nessa empreitada, eu não estou nessa empreitada pelo poder, por ocupar um espaço de poder, mas não, Fabiola, é porque eu sei que esse espaço que virá é uma condição de poder contribuir mais pelos meus, mais pelo meu Vilela, mas principalmente mais pela minha cidade. E Nilson é esse que está para, dentro das suas condições, poder ajudar o outro. Muito interessante, sabe, Renilson, ouvir a sua fala, porque isso só reafirma aquilo que a gente vem dizendo ao longo desse tempo, em diversos programas que a gente vem apresentando. A vida e a política, ela é feita de gestos. E às vezes o seu gesto do ontem, ele vai refletir no amanhã. A gente não entende, né, isso. Se torna até um tanto clichê, Sim. mas é o real. Aquele que semeia flores voltará com as mãos cheirosas. E as pessoas acabam achando que o gesto de servir ao outro, de se colocar para o outro, de ajudar, de ser a mão estendida, ele vai morrer ali. Fabíola, mas eu creio que é por um período, por uma condição de sociedade que a gente vive. Porque assim, nós estamos vivendo cada dia em uma situação competitiva, na necessidade de a gente buscar, na competição, que a gente acaba encarando o outro sempre como um adversário. Sim. E a vida não é isso. A vida literalmente não é, ou não precisa ser assim. Eu preciso de você, em algum momento você vai precisar de mim, e a gente vai caminhando. Não há como a gente viver isoladamente. Tem uma passagem que a gente fala, que pouco se fala na Bíblia. Jesus, ele veio com o grande objetivo de restaurar o homem a Deus. Deixou o céu, se tornou homem, mas veio com o objetivo de restaurar. E ele, como Salvador, ele passou por várias situações. E um momento mais sublime, que foi ele cumprindo a vontade do Pai, ele estava carregando a cruz, que não era dele, a cruz era nossa. Mas a Bíblia diz que em um determinado momento, um homem, Simão,
o sirineu ajudou Jesus a carregar a cruz dele. Olha, Jesus não precisava, Jesus é Jesus, Jesus é o Salvador. Mas a Bíblia tem esse relato. Está lá. A Bíblia tem um relato de que Simão, o sirineu, ajudou Jesus a carregar a cruz. Pode ter sido um passo, pode ter sido só um momento, mas ajudou. Então, se Jesus naquele momento de cumprir a missão dele, teve alguém que o ajudou a levar a cruz, ninguém subiu a cruz por ele, mas a Bíblia está lá mostrando isso. Por que eu não vou precisar de ajuda? Ou porque eu não vou oferecer ajuda? Por quê? É um andamento, né, Rei? Muito lindo você relatar isso, porque eu assisti há pouco tempo, na verdade, eu assisti novamente com a minha pequena, porque quando o filme veio para o cinema, ela era muito pequena, por conta de cenas que tinha no filme, ela não pôde assistir, que foi a Paixão de Cristo, de Mel Gibson. Ela tem cenas fortes e reais da crucificação de Cristo, e naquele momento Nicole era muito pequena, eu não deixei ela assistir. E entendendo ela agora com 11 anos, ela começou a se fazer questionamentos, porque ela me pediu para ser batizada. Nós somos da igreja cristã, somos evangélicos, sempre confessamos aquilo que nós acreditamos como fé, e ela não foi batizada na infância, como os cristãos fazem. Porque nós não batizamos. Isso é uma decisão nossa. E eu fui batizada aos 13 anos, quando eu me decidi ir ao batismo. E ela veio mais cedo isso, ela veio aos 11 anos. Nicole tem uma linha de maturidade muito grande. E aí eu falei pra ela, nós temos um filme para assistir juntas. E nós assistimos esse filme. E você acredita, você falando agora, os meus olhos encheram de lágrimas, porque foi a reflexão dela. Ela perguntou, mamãe, quem é esse homem que segurou a cruz junto? E aí, naquela hora, eu fiz uma reflexão parecida com a sua. Eu pude dizer para minha filha que a vida seja feita de gestos e que, em algum momento, a gente vai precisar ajudar o outro a segurar a cruz, seja em alguma situação. Sim. E isso é muito importante. Foi lindo ver você fazer esse relato, porque a vida é dessa forma. E é assim que a gente tem que viver, pelo menos é assim a minha concepção de vida, sabe, Fabiola? É a gente viver nessa perspectiva. Agora, da mesma forma que a gente tem essa percepção de ajudar o outro, a gente também entende que o outro ele precisa ter a sua dignidade, a sua autonomia, a sua emancipação. A gente não tem essa ideia de que o outro tem que ficar submisso ou preso a gente, não. Esse, para mim, Fabiola, é um dos principais motivos da política. A política ela tem a capacidade, ou ela deveria ter essa capacidade de ajudar o indivíduo, de ajudar a pessoa a ter essa olhar e dizer sim, eu posso e eu vou. Eu agora até lembrei, o presidente dos Estados Unidos, ele usava essa frase, né? Sim, eu posso. E é uma verdade, sim, nós podemos. A política ela não está para... ou deveria estar, ou ela tem que estar nessa perspectiva de mostrar o caminho. Fabiola, eu estou me colocando nessa condição de pré-candidato, a gente ainda não sabe, e temos buscado apoiadores, olhando isso, em que eu posso ajudar a abrir uma porta, porque o caminhar é da pessoa, o seguir é da pessoa. Fabiola, eu moro no Vilela há quase 30 anos. E tem algumas coisas do Vilela que hoje a gente caminha e anda, nem se percebe, porque já virou uma realidade. Mas alguns anos atrás, há quase 20 anos atrás, o Vilela era um bairro extremamente estigmatizado. Estigmatizado e discriminado. Hoje tem, mas com níveis, digamos que aceitáveis. Fabiola, nós somos de uma época em que as pessoas tinham vaga de emprego no centro. Havia necessidade no comércio, por exemplo, mas quando se dizia que era Vilela, as portas se fechavam. Isso não é uma fala, isso foi uma realidade.
Nesta época, Fabiola, nós estávamos com um grupo de amigos, e isso eu dentro do bairro, com algumas, eu costumo falar muito isso. Nós tivemos um grupo de amigos que nos reunimos, universitários, e formamos uma coisa chamada UNAT. Não existe mais, mas nós formamos União de Amigos Universitários do Teotônio Vilela. O que é que a gente discutia? Como é que a gente poderia ajudar a outros do bairro a ter acesso à universidade? A gente discutia como ter aulas de reforço para aqueles que tinham dificuldade. E nesse agrupamento, eu fui escolhido para ser o coordenador. E eu fui, à época, a UESC, conversar com a professora Suzy, que era coordenadora da Pró-Reitoria de Extensão. Na época, nós estávamos com o programa Universidade para Todo, bombando na cidade toda, em Ilhéus toda, mas no Vilela não. Não acontecia. Não acontecia. E quando eu cheguei para apresentar a proposta de abrir uma turma do TOPA, da Universidade para Todo, o que era isso? Era um programa do governo do estado, onde dava curso pré-vestibular, para aquelas pessoas que quisessem ingressar na universidade. Já estava sendo implantado o Enem, mas precisava de estudo, treinamento de curso pré-vestibular. E eu lembro perfeitamente a fala de professora Suzy. Ela me disse: Renilson, eu tenho 3 anos tentando botar uma turma no Vilela, mas os monitores não querem ir, têm medo do Vilela. Isso há 20 anos atrás. E eu disse a ela: professora, é exatamente por isso que eu estou aqui, para mostrar que isso é um paradigma e tem que ser quebrado. Esse estigma de que o Vilela é um bairro de marginal, não, nós temos problema, nós temos dificuldade, mas se a senhora chegar às 5 horas da manhã nos pontos do Vilela, a senhora vai ver que é trabalhador. Professor, o que nós precisamos de oportunidade, que eu estou aqui, em nome do Vilela, é pedir à senhora a oportunidade. Coloque uma turma. Fabiola, ela então abriu e colocou uma turma. E começamos a fazer as inscrições. A procura foi tanta que transformaram-se em 3 turmas. E aí foi aquela quantidade de gente. Então, isso me marcou e me marca muito. Porque dessa mesma forma como foi com essa questão da Universidade para Todos, foi quando nós estivemos à frente da Associação de Moradores. E aí eu vou falar do Vilela, mas eu trago uma dimensão maior, que é o Ilhéus. As pessoas, principalmente a gente que é de bairro, né, de bairro popular, eu não gosto de usar o termo periférico, de bairro periférico, não. Vilela hoje é um bairro com periferia. Vilela deixou de ser uma periferia e passou a ser um bairro com a periferia que tem sido e que precisa também estar dentro do processo inclusivo. Mas a cidade como toda, o que ela precisava era justamente isso, de portas que fossem abertas. E aí é inevitável a gente não entrar, e eu não sei, e a gente não tem nada combinado as nossas falas. Mas né? eu vou então, a história dele é tão real e agrega tanto que ele foi falando, eu fui deixando, mas assim, ele já quer entrar na minha entrevista, gente. Ele já quer fazer, ele tá que nem os jogadores, ele quer bater a bola, marcar, ainda quer fazer gol. Me deixa que eu vou fazer. Peraí, me deixa aí que eu vou fazer isso. Tá. Mas você falando da realidade do Vilela, e eu ia chegar nessa oportunidade, eu acho que a gente tem algumas histórias do Vilela em alguns bairros da cidade, porque eu nasci num bairro periférico. Hoje é mais evoluído que a Princesa Isabel, mas naquele período que eu morei, a gente tinha uma história que quem morava na Princesa Isabel e ali na Porta da Jamaica, onde exatamente nós morávamos, eram estigmatizados. Eu lembro que na escola eu era chamada de Poeirinha da Princesa Isabel. Foi um apelido que ficou anos, que marcou a minha vida e que eu falava, meu Deus, por que isso? E assim, eu tenho hoje ainda muitos amigos ali naquele bairro. Eu tinha 12 anos, né, quando minha mãe foi embora, mas o que eu vejo é que a realidade, ela ainda é assim. E ver essa luta pela mudança, né, dessas falas que foram construídas por pessoas que certamente não conhecem a realidade desses lugares. Porque assim, você entra no Vilela hoje, a gente falou isso essa semana aqui no escritório, é um mundo. Vilela tem
tem o comércio aberto, você encontra de tudo. Um dia desses, a gente foi ao Vilela e algo que eu tava procurando há um tempo, eu ainda falei, peraí que eu vou parar aqui pra poder olhar, porque o que eu tava procurando lá no centro eu não encontrei, mas eu encontrei aqui. E você Então, sabe por quê, Fábio? Desculpe interromper, mas por que o Vilela é o Vilela? Principalmente por causa do seu povo, pelo povo de luta, pelo povo de resistência. Nada nos foi dado, tudo foi conquistado, e conquistado com luta. Então, a história do bairro se confunde em um determinado aspecto com a história da Associação de Moradores, por exemplo, porque foi ela em que lutou para termos a água encanada. E as lutas do bairro foram se dando através disso. O Vilela tem várias histórias do seu nascimento. Nosso companheiro, amigo, o professor Rodolfo, ele relata muito bem como é isso, porque Rodolfo, inclusive, tem, se eu não me engano, é algo da especialização dele que ele fala sobre a história do Vilela. Mas existem alguns pontos no Vilela que são determinantes. Quando o povo do Vilela, quando o nosso povo compreende, se olha, se enxerga que tem que ser assim na luta, a gente então passa a lutar pelo que a gente quer. A lutar pela água, a lutar pelo asfalto, lutar pela condição melhor de saúde. Mas aí tem um ponto que é o eixo principal até da nossa conversa. Fabiola, se você observar, o povo do Vilela, nós vilelenses, nós temos uma consciência política muito apurada. O Vilela sempre teve representantes na Câmara de Vereadores. Eu vou te colocar um exemplo como comparativo que é necessário que toda Ilhéus e todos os bairros estejam. O Nossa Senhora da Vitória, ele é contemporâneo do Vilela. sim. É um bairro que também cresceu. Eu morei no Ilhéus 2, Caminho 9, Casa 22, então eu conheço aquela região. Mas o Vilela, quando a gente olha para o Nossa Senhora da Vitória e olha para o Vilela, por exemplo, que são contemporâneos, há uma disparidade entre o Vilela e o Nossa Senhora da Vitória. O Nossa Senhora da Vitória também é um povo lutador, um povo guerreiro, mas tem um ponto. O Vilela sempre teve a consciência política de eleger representantes. Para alguns, nem todos foram bons, mas nem todos serão bons mesmo, porque sempre terá algo a fazer. Mas há uma coisa importante, em todos esses que já representaram o bairro, estavam justamente colocando o Vilela no espaço. Uma das coisas que é tão importante para a vereança, que o vereador tem, é o lugar de fala, é a tribuna. Então, quando aqueles companheiros lá de Rodolfo, Val, Bel, Abraão, Macri, todos esses do Vilela, que são moradores e foram eleitos pelo Vilela, estão ali, projeta o Vilela para a cidade. Mas, principalmente, projeta o Vilela para o poder. Projeta o Vilela para os olhares de decisão, porque governar, administrar é decisão. Se você tem, você vai ter demandas e ofertas que nunca vão se encaixar. Aonde é que eu vou colocar então? Se no Vilela eu tenho representantes e o representante vai lutar pelo Vilela, é claro que o executivo, é claro que os deputados vão ter que olhar para o bairro, porque vai ter representação. E é isso que a gente tem observado. Nossa Senhora da Vitória, nesse mesmo período, elegeu, nessa história de bairro, elegeu 2 representantes. O Vilela, nesse mesmo período, já elegeu 9 representantes, 10 representantes. Então, isso leva o bairro para um local. Veja a Conquista, por exemplo. Então, se você observar o quanto que a representação no bairro ela é importante, e não é importante para quem é o representante, mas é importante para quem está sendo representado, que é o seu bairro. É o sentimento de pertencimento Claro, de um processo, claro. de um processo de evolução, e que é um processo contínuo. Aquilo que você colocou, que nada é feito de uma vez e que nada é feito sim. dentro de um repertório planejado, ele precisa ser conquistado. Não é um bolo pronto, né? Não tem Não uma tem receita receita, pronta, não tem né? uma receita. Mas o que importa, Fabíola, é que cada um possa contribuir. Desde a eleição de professor Rodolfo, a primeira, até a mais recente de Abraão, todos, sem exceção, tiveram uma contribuição para o que o bairro é hoje.
Para a construção do processo. Do processo. E os outros que virão também vai estar. Mas, e a gente, e aí eu falo a gente do Vilela, tem essa consciência. E ficamos um período sem ter uma representação e nós dizíamos o quanto que isso foi ruim. O quanto que isso foi ruim para o Vilela, mas não é só para o Vilela. O Vilela contribui para Ilhéus. Ô, Fabiola, o Vilela tem aproximadamente 12 mil eleitores. E eu queria só fazer uma fala em cima disso, que dentro do que a gente faz de conceito e de mapeamento dos grandes colégios eleitorais da nossa cidade, o Vilela é um dos maiores, né? E o Vilela é feito isso de uma forma, a gente costuma dizer que o Vilela é uma cidade dentro de Ilhéus. Então, assim, a gente poderia dizer... E eu tenho uma outra coisa. Eu estive como gestora de uma cidade que tinha a quantidade de habitantes que o Vilela tem. Barra da Estiva, na Chapada Diamantina. Então, para você entender o potencial e a estrutura que esse bairro tem dentro do processo político. E eu fico, assim, encantado porque você diz, repete e afirma que o Vilela é uma cidade. E olha que você conhece 10% do Vilela. E você não conhece o Vilela. Como é o Vilela? Porque você não mora lá, você não tem, você vai ao Vilela. As pessoas vão na principal do Vilela, no comércio do Vilela. Fabiola, quando você conhecer um pouco mais do Vilela, tenha certeza que você vai se apaixonar muito mais. Eu digo que eu só saio do Vilela pro Basílio, porque eu quero ficar enterrado no Basílio. E já disse que eu não quero ir naquela cova em pé, não. Porque morrendo a passar o resto da vida em pé, eu quero ir na cova. Não descansar. Então, eu quero sair do Vilela pro Basílio. De fato, é uma cidade e acaba tendo problemas como uma cidade. Sim. Dificuldades como uma cidade. É essa compreensão que todos nós devemos ter. Nós, moradores, nós, agentes políticos, a cidade de forma geral, é preciso enxergar cada local como de fato ele é. Fabiola, os problemas gerais de Ilhéus é conhecido, mas existem coisas que têm especificidades. O Vilela tem as suas demandas próprias do Vilela. E aí, Fabiola, é impossível, aí sou eu não consigo entender, e não é desse estilo que eu vivo, não há como a gente governar sem escutar, não há como a gente administrar sem observar o que de fato é. O Vilela é hoje, e a gente aí vai discutir, nós vilelenses discutimos, que segundo o IBGE o Vilela tem 18 mil eleitores. Reza a lenda que há 5 anos atrás o Vilela tinha 40 mil, então a gente sempre vai ficar nessa discussão. Pergunte para qualquer vilelense qual é a população do Vilela. Ninguém vai dizer que é menos de 30 mil, porque parece que tem mais de 30 mil. Então, é preciso que seja ouvido. E essa escuta que se dá através de representações, mas ela por si só não consegue atender a demanda de todo o bairro. É preciso que, de fato, a gente escute o bairro. É preciso que, de fato, a gente escute a comunidade. E essa é uma proposta que a gente vem trazendo. A gente tem mais de 20 anos no controle social, dos movimentos comunitários. Já fui presidente da associação com muito orgulho por 2 mandatos consecutivos. E nós contribuímos para isso. É preciso a gente ouvir as pessoas. É preciso a gente ouvir a comunidade. Porque, assim, às vezes a gente do escritório pensa que o importante para aquele local é fazer uma escola. Uma escola sempre será importante. Mas para a comunidade, naquele momento, talvez o mais importante seja um campo de futebol. Seja uma quadra. A praça de convivência. A praça. Então, não é que uma escola ou um posto de saúde não seja importante. É sim, sempre será. Mas talvez naquele momento, naquele contexto, é o que atenda à necessidade da população. É aquela coisa da gente querer fazer por você sem saber de fato o que é que você precisa. E isso a gente tem. Então a gente vem trazendo como história de vida essa situação de ouvir, de observar e de dizer, é isso mesmo?
E a gente precisa mudar um pouco essa lógica de que as coisas são decididas tão somente no escritório. A vida é vivida no chão da vida, é ali na rua. É ali, ó, na esquina, é ali sentado no banco, é ali que a gente faz a vida, é ali que a vida acontece. Bem interessante essa sua fala, Rei, porque eu venho de um processo que a gente vem de uma luta da questão dos projetos de mulheres, né? E a gente costuma dizer que dentro do nosso processo de empoderamento feminino, e quando eu falo empoderamento, está muito longe de ser da parte do feminismo, mas eu estou falando da tomada de espaços mesmo, do que a gente vem buscando, que não é ser mais do que os homens, não é ser mais do que ninguém. É ter ali a nossa paridade 50-50, a gente poder estar na mesa para decidir as nossas demandas, porque é impossível que as leis e projetos continuem sendo demandados sem que a gente possa estar na mesa discutindo. Quem tem mais respaldo para falar das necessidades de uma mulher do que a própria mulher? Se é ela que cozinha, se é ela que vai trabalhar, se é ela que deixa o filho numa creche. Essas demandas precisam ser discutidas por nós. E essa fala que as demandas de um bairro tão empoderado e tão grande precisa ser discutido por vocês é muito importante, porque isso só representa mais ainda essa força. Sim, sim, Fabiola. E assim, ó, me permite que é uma coisa assim que eu acho horrível. Principalmente a mulher está falando e seguidamente o homem cessa, o homem corta, o homem... E eu estou aqui, já por 2 vezes eu quero até me desculpar com você, mas é para não perder o fio da compreensão. Nós tivemos recentemente, Fabiola, envolvidos com um segmento da sociedade que são as pessoas com deficiências, o PCD. 15% da população de Ilhéus, 15% é PCD. Eu sou uma pessoa com deficiência e vim descobrir recentemente, eu uso óculos, então eu tenho uma deficiência. Se eu não precisasse do óculos, se eu não utilizasse o óculos, se eu tirar o óculos eu pouco enxergo. Então isso é uma deficiência e eu vim descobrir isso. E participando de alguns espaços, o PCD... Eu, inclusive, hoje não era nem para estar aqui, era para eu estar em Brasília na Conferência Nacional da Pessoa com Deficiência. Mas, pelas restrições eleitorais, nós não estamos. O PCD, ele tem um lema, nada de nós sem nós. E aquilo me mexeu muito, porque eu vivi alguns dias, assim, imerso nesse universo, e a gente passa a compreender melhor e a ter mais sensibilidade com o outro. Porque aquilo que está no outro, aquilo que é o outro, poderia ser comigo. E como é que se eu estivesse no seu lugar, como é que seria sendo cortado toda hora a fala, não tendo espaço, não podendo, sendo cerceado direito? Como é que eu seria? Eu não estou, a minha deficiência é muito pouca, mas se eu estivesse agora em uma cadeira, como é que eu estaria aqui falando com você? Certamente eu não estaria, porque tem 2 halls de escada, eu não estaria aqui. Nós estaríamos fazendo isso em um outro local. E a gente não pensa, às vezes, os locais, a cidade, os espaços, para o todo. Pensa para mim, para você, para quem tem filhos, os espaços. Então, de fato, Fabiola, se colocar no outro para entender a necessidade do outro. Foi o que Jesus se fez homem, se colocou no meu lugar e disse, olha, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. E venceu como homem. Então, se Jesus, sendo quem se colocou no meu lugar, Emmanuel se fez homem para comer, para beber, para dormir, para chorar, para entender como eu sou, e mesmo assim continuou, eu sendo essa podreira, continuou me amando e me ama, e fez e faz o que faz por mim, porque eu não posso me colocar no seu lugar? E tentar enxergar a vida também pelo seu olhar. Claro que eu não vou ser Fabiola, eu não vou pensar como Fabiola, mas eu vou compreender como Fabiola vive ou como Fabiola age, à medida que eu me coloco no lugar do outro. Muito boa a sua fala, Renilson. E eu ia fazer uma pergunta para você, mas dentro dessa pergunta, você já respondeu com o seu repertório de vida. Quando eu pergunto, quando eu penso, quando o Renilson se olhou e se viu, eu sou um agente político, eu vou me tornar pré-candidato.
Então, ficou muito claro no seu repertório e na sua realidade de vida que isso aconteceu desde sempre. Você não é alguém que está agora. Você esteve dentro do processo fazendo isso ser construído desde sempre. E isso dá uma legitimidade para você chegar onde você tem buscado chegar. Dentro desse processo todo amplo de construção de vida, de luta, de se entender como agente que modifica e trabalha sempre para o desenvolvimento de um lugar, de um povo, né? Que passou por tanto sofrimento, mas que tem buscado as suas melhoras dia após dia, eu preciso entrar nessa parte política que integra toda a nossa cidade, que integra todo o nosso processo. E a gente é impossível ver a evolução da nossa cidade sem fazer algumas avaliações. E eu preciso, assim, primeiro você, quanto servidor público, Renilson é servidor público, tá? Afastado agora nesse momento por conta do processo político. Mas você tem uma história de vida que você conseguiu vivenciar o antes e o depois da gestão Mário Alexandre. E eu não posso fazer esse processo aqui sem fazer essa avaliação, sem que a gente consiga ponderar isso. Então, como Renilson Soares, servidor público, avalia a gestão de Mário Alexandre para os servidores municipais? Minha amiga, me permita, mas eu não vou responder apenas como um servidor público, porque é impossível. Porque se eu responder como um servidor público, eu vou estar só respondendo pelo meu umbigo. Mas eu vou um pouco além. Como a gente estava conversando, Fabiola, e aí eu vou voltar um pouquinho a história lá do Vilela, do curso pré-vestibular, há 20 anos atrás, e aí a gente vai puxando. Nesse período, o Vilela passou por grandes transformações, mas também algumas perdas, para ser o que é hoje. Então, falando do governo Mário, e aí aqui eu tenho um orgulho imenso, imenso e gratidão de poder estar e caminhar ao lado dele. Já caminho ao lado de Mário desde a época da deputada Ângela, a quem eu tenho um grande respeito, uma grande admiração. A Ângela, a deputada Ângela, eu não consigo não chamá-la assim, é uma pessoa em que foi isso para mim, é um instrumento, um canal de bênção. Deputada Ângela me oportunizou algumas coisas na vida que Deus a usou, e se não fosse isso, eu não seria também o que sou hoje. E ela, assim, a gente acompanha Mário desde o primeiro mandato de Ângela, da deputada Ângela, que veio para a reeleição. Então a gente vê a reeleição do segundo mandato, a eleição do terceiro, a tentativa. Então a gente já tem mais de 20 anos caminhando. E Mário, a gente tem esse caminhar com Mário. Mário é esse jeito dele. É uma pessoa extremamente sensível, humana. É aquele que se emociona e chora por qualquer coisa quando de fato toca o coração dele. Como nós caminhamos com Mário há algum tempo, até a própria eleição de Mário em 2016 foi um fruto de desafio, porque assim, a gestão anterior, que foi do ex-prefeito Jabes Ribeiro, enquanto servidor da saúde, enquanto servidor lotado na Secretaria Municipal de Saúde, a secretária que ele nomeou foi Leidívia. A primeira ação, no primeiro mês da secretária Leidívia, lá para os anos de 2012, foi fechar o posto 24 horas que tinha no Vilela. No primeiro mês da gestão do ex-prefeito Jabes Ribeiro, foi fechar o posto 24 horas que tinha no Vilela. Anterior a isso, o ex-prefeito Valderico, que depois passou para Newton, entrou e destruiu a unidade de saúde, destruiu literalmente com máquina, foi lá e derrubou parede, aonde hoje é a companhia, ali era a unidade de saúde. Tudo isso é muito simbólico, porque um prefeito destrói uma unidade de saúde, um outro fecha uma unidade de saúde. Quando nós começamos, o serviço da saúde era o pior avaliado. Tanto é
que de Mário foi, né, pegou, cuida de mim, doutor, porque a cidade precisava de atenção, a cidade precisava de cuidado, a cidade precisava de carinho. E aí a gente começou a observar por onde fazer. Os desafios eram grandes, eram imensos, mas a saúde era o ponto nevrálgico, digamos assim. Lá no Vilela, a gente tinha e ainda tem 4 unidades, mas extremamente sucateadas. Pela cidade afora, unidade de saúde fechada. Quando o Mário assumiu, e eu digo nós assumimos, porque com muito orgulho eu digo que eu assumi também, nós assumimos com uma cobertura de saúde que tinha regredido uma década. Saiu de aproximadamente 76, 78, 80% de cobertura da atenção básica para 36%. O que isso quer dizer? É que a pessoa vai para um posto de saúde e não tem um posto de saúde. Então não tem atendimento. Era uma cidade com um problema de lixo pelas ruas terrível. Era uma cidade que tinha problema básico de iluminação. Buraco. Então, esta era a realidade de Ilhéus, quando Mário assumiu. E aí, no que tange a ser servidor, eu conversava muito com ele, a gente falava sobre o servidor. A preocupação que Mário tinha em relação ao servidor não era somente a questão do salário. Fabiola, nós enquanto trabalhadores, salário é algo histórico, a gente sempre vai brigar por melhorias salariais. A gente nunca vai estar contente, a gente sempre vai querer, vai ter. Mas existe uma coisa que perpassa isso no universo do trabalhador, você tem condições de trabalho. Eu enquanto servidor, quero ter condições de fazer o meu trabalho. E Mário tinha uma grande preocupação, porque muitos colegas nossos, extremamente endividados, problema com álcool, com droga, muito grave. Mário falava muito isso comigo, a gente conversava muito sobre essa questão dos servidores, ele dizia essa preocupação, que ele precisava fazer alguma coisa. Assim como foi com o servidor, Mário dizia que o principal motivador dele é que ele pudesse devolver a autoestima ao ilhéense, a que o ilhéense pudesse olhar e se sentir orgulhoso por ser de Ilhéus, por morar em Ilhéus, por gostar dessa cidade. Por tudo que estava acontecendo nos últimos anos, a autoestima do ilhéense estava baixa. A gente não via. Mas eu ficava sempre maravilhado, e ainda fico, Fabíola, quando vem alguns amigos de fora e que eu consigo enxergar Ilhéus pelos olhos dos outros, né? Que fica aquele encantamento com a cidade. Mas esse encantamento já estava fora. Eu lembro de um prefeito que o lema dele era Ilhéus, cidade romance do Brasil, na época de Valderico, porque Ilhéus é uma cidade linda, maravilhosa, mas que estava abandonada. Desculpa se não é machismo, mas é como se fosse uma mulher que fosse maltratada, não fosse amada. Então, primeiro é essa realidade, né, de um caos. E Mário, apesar de ser esse cara conhecido e popular, a política não acreditava em Mário. Mário foi eleito sozinho contra tudo e contra todos. Foi um grande desafio. As pessoas nem acreditavam que Mário seria candidato. Eu ouvia muito que nada ele vai desistir, que nada é Ângela que vai mandar, que nada é isso, que nada é aquilo. E nós continuamos contra tudo e contra todos. Então, Mário venceu as eleições em 2017 e venceu da máquina. Venceu contra o prefeito e o seu sucessor. Venceu ganhando da máquina. Ponto. Isso já posiciona Mário como um político muito forte, como uma liderança política muito importante. E as pessoas não acreditavam. Segui o primeiro ano e eu fazendo parte também da gestão. Eu fui chefe de gabinete de Mário. E Mário voltava de Brasília assim encantado, porque ele dizia: rapaz, Ilhéus abre as portas. Eu chego em Brasília, digo: Ilhéus abre as portas, a gente precisa usar, a gente precisa aproveitar disso. E ele, graças a Deus, soube aproveitar.
esse jeito dele, né, muito dado de povo, pessoal, humano, foi caindo nas graças, tanto do povo quanto do poder, e Sim. foi abrindo as portas. Então, à medida que ele ia constantemente a Brasília ou a Salvador, as coisas iam acontecendo e começaram a acontecer. Então, Deus começou, aquela coisa que Deus começou a ser varrida, passada a pano, colocando as coisas no lugar na estante, na prateleira. Então, começou a organizar. E aí começou a organizar em todas as áreas. A gente não fala mais de lixo nas ruas, a gente não fala mais de falta de. Não há condição hoje da gente estar discutindo um problema de iluminação, porque você tem um 0800 que você liga, no outro dia, 48 horas no máximo, vai lá e troca a iluminação. Coisa que antes era impossível. Você tem iluminação na avenida de LED, coisa não, extremamente normal. Hoje, para a gente, normalizou isso. Mas há 8 anos atrás foi um evento, isso daí. Então, Mário conseguiu, com muito trabalho, mas com muita desenvoltura política, devolver Ilhéus o lugar que de fato ela é. Então, começou então a se observar que Ilhéus, a Princesa Leão do Sul, a capitania hereditária, a cidade-mãe dessa região, ela de fato voltava a ter o protagonismo que precisava ter. Nós passamos por um tempo, Fabiola, que a gente tinha aquela síndrome do vira-lata, que o comércio de Itabuna, e eu não vou aqui porque no comércio de Itabuna é melhor, não sei o que de Itabuna, não existe isso. Hoje eu não saio do Vilela, eu não preciso sair do Vilela para comprar, para fazer, para praticamente nada. Eu preciso sair do Vilela, quanto mais de Ilhéus, quanto mais de Ilhéus. E aí você vai observar, Fabiola, por algumas coisas muito peculiares. Se você se lembrar, tentar puxar a memória, dali da frente do fórum Berbet de Castro até a Praça Cairu, o que havia de alagamento, você ficava ali, chovia, ficava aquela coisa ali, 2, 3, 4, 5 dias com água. Sabe o que era aquilo ali, Fabiola? Era a troca de manilhamento que não havia. E político não troca manilha porque manilha está debaixo da terra. Não se vê. Está debaixo da terra. E eu vou falar de um caso bem específico, Fabiola. Quando Mário conseguiu um convênio com o governo do estado para o recapeamento da cidade, ali na Praça Cairu específica, eu estava nessa reunião, e uma contrapartida que o estado determinou é que fizesse a troca de todo o manilhamento dali. Fabiola, foi mais de 1 milhão trocando manilha, e ninguém vê, porque tinha 20 anos que não se trocava uma manilha. Manilha, que é coisa assim, simples. 20 anos sem se trocar uma manilha. Então, Mário teve a capacidade, junto com a equipe, liderada por ele, de olhar e dizer, não, isso precisa ser feito e nós vamos fazer. Nós temos que fazer. Se Ilhéus hoje está desejada por vários, por tantos, que aqui nem nunca passou, ou que aqui mal passava e agora deseja, é porque essa cidade está realmente ajustada. E aí, Fabíola, enquanto servidor, e agora eu chego em servidor, eu nunca fui tão valorizado, eu tenho 19 anos no município, eu nunca fui, enquanto servidor, tão valorizado. E valorizado, Fabíola, não foi só na questão financeira, foi no respeito. A política de valorização de Mário, ela não se deu e não se dá tão somente com a questão do salário, que é algo determinante. Mas desde o primeiro dia de trabalho de Mário, ele deu uma valorização aos servidores, porque nós passamos a ocupar espaços que antes nunca não era permitido. No primeiro ano de gestão de Mário teve servidores efetivos que ocuparam secretarias. Hermano é engenheiro, passou a ser secretário de infraestrutura. Eu, servidor, fui chefe de gabinete. Rogério, servidor, superintendente da Sutran. Então, isso também é valorizar o servidor, é valorizar o capital intelectual que o servidor tem. E se você observar, ainda hoje, Mário vai finalizar o mandato e nós ainda temos essa valorização do servidor ocupando espaço. A secretária de Educação é servidora do município. O atual secretário de Serviço Urbano
é servidor do município. E como outros ocupam. Então, enquanto servidor, Mário me trouxe, e eu disse isso a ele esses dias, eu agradeci ele a dignidade, porque a gente mal tinha condições de manter uma cesta básica. A gente não poderia comprar no comércio, porque nós não tínhamos crédito. Então, enquanto servidor, e aí é unânime, todos nós reconhecemos o valor. E isso se dá não só pelo ato em si, mas pelo simbolismo. Quando o Mário ganhou a eleição, Fabíola, antes de ser diplomado, que é o que chancela realmente, Mário se reuniu no Palácio Paranaguá com todos os sindicatos. O que anteriormente não tinha diálogo, antes de assumir já mostra dizendo, nós vamos dialogar e nós vamos fazer o que é melhor. E naquele dia Mário fez uma fala que ficou gravada em mim. Diante de todos os sindicatos presentes, toda a representação, todos estavam presentes. Ele disse, o servidor é o maior patrimônio que o município tem. E eu preciso e vou valorizar esse patrimônio. Está aí. Que propriedade para fazer esse relato, e um relato tão emocionante, tão rico. Você falando, né, do prefeito Mário Alexandre com tanta propriedade, porque você vivenciou todo esse processo de grupo com ele e de gestão. E você fez uma fala daquilo que é o que a gente olha para aquele homem daquele tamanho grande, que quando ele chega nos espaços, ele toma não só pela presença física, mas pela presença da pessoa dele. Sim. Porque ele tem uma presença de espírito, uma presença de grandiosidade que preenche o local onde ele chega. É impossível alguém chateado com o Mário chegar no lugar e a pessoa não se render a ele. Ô, Fabiola, isso é assim, e a gente acompanhou e a gente via né? E principalmente atores políticos, retado, xingava, falava, mas Mário chegava, ou botava a mão no ombro assim, virava a cabeça, parece que ele encanta, ele é encantador, ele bota a mão aqui no ombro, não deixa botar a mão no ombro não, porque se botar já foi. A mão aqui no ombro, você me abandonou, então assim, aquilo é dele. Sim. Deixa eu contar um caso que poucos sabem. Depois da eleição, logo depois da eleição, Mário teve um incidente em casa em que ele caiu tomando banho, machucou o nariz e ele foi fazer uma cirurgia. Isso quem me contou foi Soane. Ele anestesiado, na mesa de cirurgia, anestesiado, então não está sob o seu domínio, então não tá, vai falar o que deve e o que não deve. E ele relatava, e Sônia me dizia, que ele falava na mesa de cirurgia, mas o meu negócio é com o povo, é porque o que eu vou fazer é pelo povo. A boca fala... O que o coração tá cheio. Esse é Mário. Você falando disso tudo, né? E quando você estava relatando o histórico de Ilhéus, quem Ilhéus foi, quem Ilhéus é, né? A princesinha do sul que estava... despida, desprovida de cuidado, e a princesa que Ilhéus é hoje, cuidada, referenciada. Eu lembro de uma cena, porque nesse período eu estava trabalhando como comunicadora de uma rádio, e eu pude participar da inauguração da Ponte Estaiada. E uma das cenas que me marcou, e marcou a minha memória, foi o prefeito Mário Alexandre, em cima do Morro de Pernambuco, quando a produção da inauguração da ponte colocou a música de Reizinho, Interior Ilhéus. A emoção nos olhos de Mário Alexandre nos contagiou. Isso porque você não estava na inauguração da escola da Piaçaveira. Se isso lhe emocionou, emocionaria muito mais se você estivesse na inauguração da escola da Piaçaveira. Aquela escola em que as crianças estudavam com um jegue na janela também. Aquela escola que as crianças tinham, era um buraco afastado para fazer. Deixa eu só trazer uma memória essa escola. A escola do horror. A escola que saiu no Fantástico, que tirou Ilhéus de destaque dos seus contos de Jorge Amado e levou Ilhéus de destaque no mundo inteiro pelo distrato às nossas crianças. É nesse cenário que, e assim, Fabiola, político, de forma geral, ele vai ver o que tem
o que precisa ser feito, mas também o que é que tem capital eleitoral, o que é que tem capital político. Naquela região, se tiver 20, na época, se tivesse 20 pessoas que votassem em Ilhéus, era muito. Mas por que eu relato isso? Porque é o comprometimento humano do gestor com o seu povo, com a sua cidade. Não é meramente um projeto político eleitoral, porque eleitoralmente falando, 16, 20 votos não fazem diferença. Mas essa escola que você relata que saiu no Fantástico, que saiu nos Quatro Cantos, você se posicionou com a ponte estaiada, e é isso que eu quero relatar. Aquela escola, quando o Mário decidiu a fazer, e feito com recursos próprios, isso quer dizer que saiu dos cofres da prefeitura. Não foi emenda, não foi o Estado, foi dos cofres da prefeitura que foi feita aquela sala de aula, aquela escola. E eu posso falar, Fabiola, porque eu acompanhei a escola. Assim, logo que estava finalizando a construção, eu comecei a acompanhar. E o cuidado com os mínimos detalhes com que o prefeito tocava aquilo ali, através da Secretaria de Educação. Até observar, não, esse espaço aqui dá para fazer um parque. O projeto não tinha isso, era só escola, sala, acabou. Mas vamos embora olhar o que a gente pode fazer além do básico. Fabiola, quando nós chegamos lá, é mais fácil a gente ir por Buerarema do que ir por Ilhéus, nessa escola. E quando nós chegamos lá e a gente foi acompanhando e olhar nos olhos dos pais, da mãe daquela criança que estuda lá, e sentir, poxa, meu filho agora tem uma escola. Eu nunca vi Mário chorar tanto como foi naquele dia, por tudo que estava envolvido. Sim. Por se ver como um pai, por ver que ele, enquanto prefeito, tinha a capacidade, teve a condição de fazer aquilo, de olhar que não, aquilo é uma coisa acertada. E aquilo ali foi um marco para ele e para a nossa gestão, nossa gestão, porque a gente passou a olhar que às vezes, e aí a gente volta, não é a obra grandiosa que vai marcar. E a obra é grandiosa não é no seu tamanho, no seu volume financeiro, mas uma obra ela é grandiosa quando ela de fato vai marcar a vida das pessoas que vão ser beneficiadas. Hoje, isso já tem 8 anos, se você voltar hoje lá, se nós formos hoje lá, as pessoas estão com a mesma felicidade, porque passaram a ter dignidade. Foi isso que Mário fez. Essa escola sempre esteve em Ilhéus, sempre foi de Ilhéus. E ele fala isso e agora também vou reproduzir. Por que ninguém antes fez? Porque Deus permitiu que fosse ele para fazer. Então, foi ele que tomou a iniciativa de fazer e foi ele que fez. Então, muita coisa foi feita, mas é claro, Fabiola, que ainda existe muita coisa a fazer. E nesse repertório, nessa fala, que a gente vem fazendo uma análise do Ilhéus de antes, do Ilhéus de depois, ainda do que precisa ser feito, Renilson. O prefeito Mário Alexandre, PSD, a grande liderança do PSD em toda a nossa região, isso é inegável, as pessoas não podem deixar de aceitar. Os que fazem parte do grupo político fazem festa com esse título. Os que admiram reconhecem a nobreza disso. Os adversários vão dizer que não é bem assim, mas a grandeza do político e da liderança, não só de Ilhéus, de toda a nossa região, é Mário Alexandre, e isso é inegável. E para que o trabalho não pare, e para que Ilhéus continue no trilho do progresso, para que Ilhéus continue evoluindo e continue crescendo, Mário teve, durante o período dele todo, uma equipe que trabalhou com ele, e foi uma equipe dos bastidores. Eu costumo dizer que foi a equipe da caixa preta, porque é aquela equipe que estava no quadrado, dia e noite, trabalhando onde ninguém via. Então, essas pessoas não apareciam no cenário dos processos. Mas o resultado das suas obras eram vistas nas ruas, no salário em dia do servidor, na dignidade que trazia, na habilidade de conversar com os sindicatos, de negociar. E isso, a gente tem aí o fruto, que é Bento Lima, o ex-secretário de Gestão
do governo Mário Alexandre, que hoje é pré-candidato indicado pelo PSD de Marão. A gente até brinca, vota que Marão garante, porque é isso. E Marão fez a indicação do nome de Bento Lima para a sua sucessão. Como você, Renilson, identifica isso, tendo feito parte de todo esse processo político? Fabiola, eu não consigo, me perdoe, eu não consigo responder assim, não, é por isso, por aquilo. E nem faça, nem tem, faça do seu jeito. Mas tem um contexto de tudo isso. Quando lá em 2017, e aí as coisas não começam em 2017, começam bem antes, mas em 2017 é um marco temporal. A gente, enquanto grupo, Mário não era o nome do grupo. Nós tínhamos a deputada Ângela, que era a deputada, era o mandato, então o nome, a princípio, era de Ângela. Mas, internamente, a gente começou a discutir o nome de Mário. Por que não? E eu, em particular, eu fazia muito uma fala. Falei, gente, Mário como vice, Mário tinha sido vice de Nilton, candidato a vice de Carmelita. Mário como vice, a gente não consegue mensurar o potencial político de Mário. Mário pode ser um traque, como pode ser uma bomba atômica. A gente precisa disso, a gente precisa. Então, nós, à medida que fomos colocando o nome de Mário, nós começamos, então, enquanto grupo, a pensar em um projeto. Entenda que não é o poder pelo poder. Fabiola, Mário é um médico muito bem sucedido, com a clientela, uma vida tranquila, reconhecido na cidade toda. Mário saiu da sua zona de conforto para deixar de ter a sua vidinha para ter a vida dos outros, e com a vida sendo tomada pelos outros, porque o homem público é assim. Mas a gente começou a discutir enquanto projeto. E aí, Fabiola, quando se fala em projeto de cidade, aqui na Bahia, alguns grupos usam Salvador como referência. E na época, Salvador de Neto, Salvador... Mas não, a gente nunca discutiu enquanto grupo um modelo de projeto para a cidade usando Salvador como referência. Não. Nós sempre discutimos e mostramos Vitória da Conquista como um projeto político que deu certo. O grupo do prefeito Guilherme Menezes, que administrou a cidade por mais de 20 anos, botou Vitória da Conquista como a terceira principal cidade do estado da Bahia. Guilherme veio com grandes referências nacionais para Porto Seguro, para a Vitória da Conquista. Então, quando a gente olha de modelo, a gente olha a Vitória da Conquista. Então, primeiro precisa entender que nós temos um projeto político. Esse projeto é liderado por Mário Alexandre. Mário, então, com essa pessoa que Mário mas principalmente com o político que Mário se tornou. Quando você ouvia a primeira entrevista de Mário em Vila Nova, e você ouve hoje em qualquer entrevista, você vê o amadurecimento humano e político que Mário teve. A percepção de cidade, a percepção da política. Não é à toa que ele hoje, e aí me permita discordar um pouquinho de você, eu não concordo que Mário é uma das principais lideranças do sul da Bahia. Mário é uma das principais lideranças do interior da Bahia. Fabiola, para analisar qual foi o político nessa última década que se elegeu, se reelegeu com maior votação, elegeu deputado com votação extremamente expressiva, e alguém que era a primeira vez que estava fazendo. Mário rompeu com tudo isso. A reeleição de Mário mostra isso, a eleição. E quando você olha para a política no interior da Bahia, me aponte um caso de um político assim, com esse sucesso. Mas esse sucesso ele é fruto exatamente do trabalho. Como o nosso querido senador Otto fala, que nada resiste ao trabalho. Então, vamos puxar um pouquinho.
Eu, em particular, já dizia a Mário há um tempo atrás, desde o ano passado, que esse era a decisão mais difícil que ele teria que ter, que ele iria tomar, era quem iria sucedê-lo. Porque todos esses 8 anos que Mário estava governando, dependendo de quem a gente escolhesse, de quem ele escolhesse, iria manter esse legado ou ia simplesmente fazer coisas que iríamos se arrepender de termos nascido, de estarmos em Deus. Então, é uma decisão muito, mas muito delicada. E quando a gente olha para todos esses avanços que a cidade teve, e aí a gente tem que destacar uma coisa: Mário é o político, é o que tem voto, é o mandato, é o que é atendido. Mas para o que a política e o política conquista, para que aquilo se materialize, é necessário que tenha mãos e cabeça para fazer aquilo acontecer. Aí a gente vem para a equipe, né? E nessa equipe, sem sombra de dúvida, nós temos Bento. E aí, Fabiola, eu não conheço Bento Lima. Eu conheço Bentinho, irmã de Manacélia, Bentinho, neto de irmã Maria Lima. Irmã Maria Lima, que era irmã da Igreja Assembleia de Deus, junto com minha avó Balbina Parteira, que nós morávamos no Socabraço. Então, eu conheço Bento. Mas também convivo com Bento. Bento que, desde as eleições e que sempre esteve, e eu trabalhava diretamente com ele nessa questão eleitoral, uma pessoa muito inteligente, mas muito dedicada. Eu acho que uma das marcas que eu posso falar de Bento, além da inteligência descomunal, é a dedicação. Bento é um cara muito dedicado e um cara que se cobra por demais para que a coisa possa acontecer. Eu internamente já dizia, eu pensava em algumas coisas, mas há 2 anos eu confrontava Bento no escritório, lá na Secretaria de Administração, e dizia: bicho, você que tem que ser o nome. Porque tudo isso que a gente tem feito, hoje é você que tem essa capacidade de sintetizar e dar continuidade. Nós vamos dar o suporte. E ele, em momento algum, deixou aquilo descer ao coração. Ao contrário, dizia: você está maluco, coisa e tal, e a gente discutia muito. Até que então, Mário, sabiamente, entendeu e viu em Bento aquela pessoa que não vai dar continuidade ao trabalho dele. Bento irá fazer o que precisa ser feito para melhorar o que Mário já tem feito. E tudo isso sob o olhar de Mário. É aquela coisa, sabe, Fabiola, de que você, com um filho, com sua filha de 11 anos, eu agora estou assim, Miguel tem 8 anos, então eu estou começando a soltar Miguel para fazer algumas coisas. Miguel vai na padaria, pai, não sei o que, não, vai ali, pega ali o dinheiro, você vai comprar tanto de pão de sal e pão de milho, você vai para tal lugar. Ele vai e volta extremamente feliz porque cumpriu aquela coisa. Bento é aquele que sabe o que tem que ser feito, mas principalmente que vai fazer junto com o Mário. Nós temos no nosso meio, no nosso grupo, grandes companheiros com muita condição, com muita capacidade. Mas Bento, do time, de fato, e aí eu tenho que reconhecer, é o melhor que nós teríamos neste momento para tocar o projeto, que a gente volta para a questão do projeto. O projeto agora, ele precisa continuar. Nós vamos fazer 500 anos daqui a 10 anos. Nós temos 490 anos, vai fazer 10 anos. Então, nós já, em 2017, o que a gente começou a discutir aqui era visando os 500 anos de Deus. Tem coisas que só os bastidores, de fato, aqui sabem. E me permita que eu estava em vários desses. Então, muito do que a gente está fazendo hoje era pensando nos 500 anos de Deus. 500 anos. Então, Bento é a pessoa hoje preparada, capacitada para tocar esse projeto. E Mário que não me ouça, eu não tenho dúvida de que Bento fará uma administração melhor do que Mário. Melhor
principalmente porque pegará uma administração muito melhor do que o que nós pegamos. Quando nós assumimos isso aí, todo mundo fala, e ele fala, a gente tinha receio de não conseguir pagar servidor. E tinha um detalhe, não, a gente poderia pagar servidor, mas pagar atrasado. Fabiola, quando um município chega dia 30, não paga o seu servidor, e que vai pagar dia 5, dia 10, ele já está entrando na receita do mês seguinte, então isso vira uma bola de neve. Mário não só pagou, mas organizou o pagamento. O servidor recebe dentro do mês, porque há um planejamento financeiro, há uma discussão fiscal, então há uma questão administrativa que foi ajustada. E aí, minha amiga, toda essa questão, quem ajustou, quem deu a linha, quem disse assim, e Mário entendeu e deu ok, foi Bento. Então, Bento de fato é o melhor que nós temos para entregar Ilhéus, porque a gente também não pode entregar Ilhéus a uma aventureira, a gente não pode entregar Ilhéus a um ou outro filhinho de papai. Ilhéus é maior do que nós. Nós temos responsabilidade com essa cidade. Eu tenho responsabilidade com Ilhéus. Você tem que ter, nós temos que ter responsabilidade com Ilhéus. Eu não posso me dar o direito, Fabiola, desses anos que a gente vem trabalhando, simplesmente chegar assim e dar Ilhéus a qualquer uma, para que Ilhéus e aí. E isso, gente, Fabiola, não é medo de perder poder. Não, é por amor a Ilhéus. O amor maior que Mário hoje, que nós temos por Ilhéus, é o compromisso com essa cidade. Nós não podemos deixar Ilhéus, desses 8 anos que nós avançamos. A escola da Piaçaveira, Mário fez no segundo ano de gestão, mas já existia há 20 anos. Quantas Piaçaveiras pode voltar a existir? Não sei. Mas Ilhéus está em um momento que não há como voltar atrás. Ilhéus não pode e não tem condições de retroceder. Eu creio que hoje nós deixamos... Mário colocou a cidade em uma condição que a gente vai permanecer por pelo menos uma década com fortes e grandes investimentos de todas as áreas. As pessoas falam do investimento do governo estadual, que é um fato, que é uma realidade. Mas existe investimento da iniciativa privada. O quanto de dinheiro, o quanto que renda, o quanto de trabalho que é gerado e que foi gerado. Eu lembro quando o Mário, no Teatro Municipal, em um aniversário da cidade, com o presidente do Açaí, veio assinar a vinda do Açaí. Açaí é um atacadista nacional, um grupo gigantesco. Nunca nem imaginávamos que pudéssemos ter. Fabiola, independente da questão do Açaí, quantos empregos aquilo ali gera? Quantas famílias hoje têm o que comer, têm dignidade por causa ali desse empreendimento? E por tantos outros, dando um exemplo de tantos outros. Fabiola, o mercado imobiliário, ele está em expansão, em um volume nunca antes visto nessa cidade. E não vai ser agora que vai parar, porque Mário conseguiu ajustar e deixar a cidade em uma condição que quem olha de fora diz, não, eu posso investir ali. Mas tem esse detalhe, eu posso investir ali. Mas se a gente não tiver quem tem essa mesma consciência de que Ilhéus é maior do que a gente tem muito para melhorar e que Ilhéus pode melhorar, a gente vai voltar não a 8 anos, mas a gente vai voltar a 20 anos de atraso. E tudo que foi feito. Não quero botar terror naquela... não. Isso é uma realidade. Isso é uma realidade. Porque quem governa, governa com sua cabeça, com os seus princípios. Hoje, nós passamos 4 anos sobre uma gestão de país. O ex-presidente, quando assumiu, o primeiro ato dele foi fechar um conselho de segurança alimentar.
o Brasil estava com 33 milhões de pessoas com fome. A gente fala insegurança alimentar, mas era com fome. A gente via reportagens de pessoas brigando no caminhão do lixo para pegar osso. Isso é que uma administração pode fazer, seja em um país, em um estado ou em uma cidade. É um fato. Isso é um fato. É como eu penso, é como eu governo. Mário estava anestesiado na mesa de cirurgia e dizia que a coisa dele era com o povo. E as coisas não são só de palavras, são de atitudes mostradas aqui. Bento é a pessoa que está mais preparada para tocar esse projeto. Bento é o que hoje personifica esse projeto. Bento Lima é o que tem hoje, reúne hoje todas as condições. Além disso, Bento tem hoje a gente que continuará dando suporte a ele. Eita, que bate-papo bom, hein, gente? Que conversa boa, que aula, né? Porque você conversar com alguém, você bater um papo com alguém que tem tanta propriedade de fala, que conhece tanto da gestão, da máquina, dos processos, que tem tanto pertencimento ao desenvolvimento de um bairro, de uma cidade, da cidade, dentro da cidade, é muito importante, porque isso abre o nosso olhar, né? Isso abre a nossa mente, as portas, como a gente costuma dizer, para pensar diferente e fazer aquilo que eu sempre falo. Um podcast é só um podcast? Não, não é. É um instrumento de fazer você pensar, de fazer você refletir. Quando eu paro para ouvir um podcast, eu paro para ouvir uma entrevista, eu estou me dando a oportunidade de pensar e repensar a minha história, de pensar e repensar a minha cidade, de dizer o que eu quero para agora, o que eu quero continuar e o que eu não quero voltar. E isso é a importância desse instrumento dentro desse processo. E eu quero, assim, Reinilson, te agradecer imensamente por essa rica história, né? Por essa rica bagagem que você tem e que você colocou com tanta propriedade, com o coração aqui no Alô Ilhéus. E eu queria te pedir para você ir fazer suas considerações finais, mas principalmente nesse ano de eleição, nesse ano de 2024, que a gente tem a oportunidade de fazer com que a nossa história seja mantida e seja carimbada com sucesso. Que você possa deixar uma reflexão para o povo de casa. E Fabiola, isso, de toda nossa conversa, eu acho que isso vai ser o mais desafiador para mim. Deixar uma reflexão, falar, né, as considerações finais. Mas eu gostaria de, antes de mais nada, dizer que estou muito feliz por estar aqui, lhe agradecer mais uma vez pela oportunidade e que bom que está sendo com você esse momento. Você é uma pessoa que eu já disse e repito, tem um grande carinho, uma grande consideração. Eu acho você uma mulher fantástica, uma mulher batalhadora, que simboliza tantas outras. E na leveza como a gente conseguiu levar isso daqui. Quero lhe pedir desculpa porque me alonguei. Tem coisas que eu não consigo sintetizar, diminuir. Mas nós somos isso, eu sou assim. E eu queria também deixar em aberto as pessoas que não nos conhecem e que querem conhecer um pouco mais, que possam nos procurar. Eu posso deixar aqui um canal? Pode deixar sua rede social vou aberta. Vou deixar aqui o Instagram, que a gente pode, se você quiser, pode me chamar para a gente conversar um pouco mais. Porque eu sou do diálogo, eu sou da conversa, a gente não vai fugir da conversa. Eu não quero convencer o outro que eu estou certo e que ele está errado, mas eu quero conversar. Vamos conversando, é conversando que a gente se entende. De repente eu é que vou estar convencido no final da conversa de que eu estou errado e que o outro é que está certo, mas é conversando. Então, eu quero deixar meu Instagram, reinilson.soares.5. É o meu Instagram, pesquisa lá Reinilson Soares e lá você pode nos chamar para a gente fazer um bate-papo. Fabiola, eu quero agradecer também a presença de nossa amiga Soraya, do nosso amigo Vini, por estar dando esse suporte e estar aqui conosco.
Na minha vida, eu já fiz algumas escolhas que me arrependi por um dia ou por uma hora. Mas já tive escolhas que eu acertei para a minha vida. Então, a gente está chegando em um momento muito, muito delicado e é uma eleição muito complexa. Eu sou pré-candidato, eu estou aqui me colocando e não sei se serei o candidato, porque as regras partidárias é que vão definir, né? Mas as eleições começam a partir do dia 16 de agosto. Agora a gente está aqui pedindo apoio, se colocando à disposição, querendo ouvir e ser ouvido. Mas muito mais ouvir. Dizer que a gente precisa entender o que é que eu quero para o amanhã, o que é que eu quero para Deus, o que é que eu quero para o Vilela, para a Princesa Isabel, para o Iguape. O que é que eu quero para o meu lugar? O que é que eu quero para a minha vida? E aí, no meu lugar de fala enquanto servidor, o que é que eu quero enquanto servidor? E eu preciso refletir muito nisso, mas não pensar e decidir com o meu umbigo. Eu preciso pensar e refletir exatamente com a minha razão. Você pode não gostar de fulano, mas você precisa entender que fulano é o que fez, ou é fulano que vai fazer. Aí não é uma decisão pessoal. Aí é de fato uma decisão macro, uma decisão coletiva. Eu preciso entender que a minha decisão vai refletir na decisão de Fabíola, de Soraya, de Vini e vice-versa. Então é preciso que a gente converse e pare para discutir. Poxa, a Ilhéus, o Vilela que eu tenho, o Iguape, a Nossa Senhora da Vitória, a conquista que eu tenho, tá melhor? Melhorou? Sim. Pode melhorar? Pode. Então o que é que eu quero? Eu quero algo que melhore o que já foi melhorado. Essa é a reflexão que eu quero deixar para todos e todas que estão ouvindo, mas principalmente é o que eu tenho feito. Eu não estou apoiando o Bento só porque Bento é o indicado de Mário, mas eu estou apoiando o Bento porque Bento é o que Ilhéus pode ter de melhor nesse momento. Se o melhor nesse momento fosse Fabíola, nós estaríamos com Fabíola. Mas neste momento, o que nós temos de melhor para Ilhéus, sem sombra de dúvida, sem medo de errar, com muita paz e tranquilidade, chama-se Bento Lima. Tá aí, gente, a reflexão de Reinilson Soares, pré-candidato a vereador pelo Agir de Ilhéus, né? Deixou aí pra gente essa aula sobre a nossa cidade, sobre o Teotônio Vilela, sobre a sua construção, sobre como aquele bairro foi projetado, não pela questão da arquitetura, da engenharia, mas projetado por eles, moradores, pessoas que pensaram e sonharam com aquela realidade. Mais uma vez te agradecer, muito obrigada por confiar a sua história ao Alô Ilhéus. E a todos vocês de casa, mais uma vez eu quero agradecer por nos acompanhar, por estar aí deixando o seu like, nos apoiando nesse projeto. Pedir mais uma vez para vocês nos seguirem lá no aloilhéus.oficial no canal do YouTube e no aloilhéus.oficial no Instagram. Cada vez que a gente lança um podcast, depois a gente joga lá no canal do Instagram o Você Sabia? Vai ter o Você Sabia de Reinilson Soares, onde você vai poder ler mais um pouco, se aprimorar da história desse cara que esteve aqui com a gente. E aí eu quero agradecer a vocês, deixar o nosso muito obrigada por estar aí conosco, acompanhando até agora e escutando essa história que foi enriquecedora. Fiquem com Deus e até mais, gente. Tchau! Tchau.